Paz do Senhor Jesus Cristo, irmão. Vou fazer um vídeo aqui no meu carro, irmão, falando sobre a obra de Deus. Você que gosta de fazer a obra de Deus, amado, esse motoqueiro que vai na frente é meu irmão. Abençoado. O que acontece? Eu tinha alguns vídeos aí falando sobre profeta e profecias. Irmão, é maravilhoso nosso poder saber que tem Jesus Cristo para nos guiar em tudo aquilo que a gente falarmos. Jesus é o nosso guia. Ele faz nos entender a palavra dele com clareza e interpretação. Mas, irmão, eu resolvi fazer esse vídeo porque, sabe, tem tanta coisa hoje que a gente vê com relação ao Evangelho e a Cristo, ou a profecia, né? Pessoas que têm o dom de profecias, e eu sou grato a Deus pelo Senhor Jesus Cristo não deixar o povo dele leigo com relação a esse assunto, né? O que eu entendo de profecia, então bem, o que eu entendo de profecia, a profecia ela é algo, ela é uma mensagem que Deus ele dá para uma pessoa entregar a outra pessoa a um país ou uma pessoa. É uma mensagem. E existe a profecia que ela não se cumpre assim tão rápido. No livro de Daniel tem uma profecia que a gente encontra Daniel capítulo 12, que Deus falava que a ciência ela ia se multiplicar. E a gente vê o próprio Deus falando dessa profecia para Daniel e fala para Daniel, né, ficasse despreocupado, porque aquelas palavras ou aquela mensagem ela ia se cumprir, mas em há muito tempo depois daquele momento que ele estava falando. A preocupação muitas das vezes, o que a gente encontra hoje é pessoas falando, não a profecia, mas assim, faz um estudo das coisas, economia, ou procura saber sobre a vida de alguém e começa a criar profecias. Meus amados pastores, isso é pecado, não faça isso. Jesus te ama. Jesus, ele jamais uma palavra ou alguma mensagem que Jesus mandar uma pessoa falar, ela deixa de se cumprir. Nunca deixou. Só que quando a gente faz isso porque a gente acha que, né, a gente está pecando.
Então não é muito legal fazer isso. Glória a Deus. Então, irmão, no livro de Ezequiel, nós temos uma palavra ali, Ezequiel 37, que Deus estava dando uma mensagem para o povo dele, de Deus. E quando Deus chama alguém para ser um mensageiro de Deus, ou como você entende, um profeta, né? Você tem que ter na sua mente uma coisa, que você vai falar não é algo que deu origem do seu coração, é algo que Deus tem para falar com as pessoas. E por causa disso é necessário a pessoa ter cautela, para ele não acabar de falar mais algumas coisas a mais, entendeu? Falar coisas que não provém de Deus. Em Apocalipse a gente tem uma palavra, Apocalipse, o capítulo 22 e o verso 18, a gente tem uma palavra ali de Jesus, ele corrigindo duramente todo aquele que ouve a palavra da profecia desse livro. Se alguém lhes acrescentar qualquer palavra, Deus vai punir ele. Então é necessário a gente falar só aquilo que Deus mandou realmente a gente falar, para até a gente não acabar sendo chacoalhado pelo mundo. Outra coisa, ser um profeta nos dias de hoje não é fácil. Um profeta, ser um mensageiro do Evangelho, não é fácil. Por que não é fácil? Porque em meio a essa enxurrada de poderoso, crente poderoso, entre aspas, né? Que se intitula ser mais poderoso, essa enxurrada de igreja que se intitula ser mais santificada, mais privilegiada do que outra. É muito difícil a gente realmente se firmar numa linha de raciocínio teológica e não sair dela de jeito nenhum. E o que acontece? Por causa disso, há muita heresia, ensinamento errôneo. Quantas das vezes muita gente já profetizou na minha vida? Muita gente já profetizou na minha vida. Tinha profecia que, sabe, tem profecia que ela não tem nada a ver com, cara, foge totalmente da racionalidade e da espiritualidade também. A pessoa fala coisa, parece até que ele fica criando umas ideias, umas coisas que não tem nada a ver. Então, com relação a esse grupo de pessoas, com certeza Deus vai corrigir eles. Alguns Deus já corrige. Quando você vê gente aí passando vergonha, fazendo profecia, fazendo mal, dizendo que Jesus vai voltar, e Jesus dá a data para Jesus voltar, a gente sabe que Jesus vai voltar, mas a Bíblia não fala o dia que Jesus vai voltar e nem a hora. Quando você vê gente fazendo isso, você pode ver na história dos evangélicos, das igrejas evangélicas, que todo mundo que fizeram os cálculos dataram o dia que Jesus veio, o ano. O que acontece? Todos eles passaram vergonha. Pode ser quem for, pode ser padre, pode ser pastor, pode ser quem for. Porque o que não funciona desse jeito, as profecias não funcionam assim. As profecias, ela se cumpre através de sinais. A única coisa que Deus dá pra gente é sinais. São os sinais. Sinais proféticos. Tá? Sinais proféticos. Aí eu acredito. Sinais proféticos eu acredito. Né?
Sinais proféticos eu acredito. Por exemplo, uma profecia que a gente está vivendo no dia de hoje. O próprio Jesus falou: quando veio essas coisas acontecerem, vocês sabereis que próximo está o tempo. E o que aconteceu? O que é que a gente está vendo acontecendo? Estamos vendo a tecnologia acontecendo, que é uma beleza, é muito bom quando a gente usa ela de uma forma bastante racional, não irracional. A gente vê o crescimento também da igreja, enorme. Cresceu muito a igreja, desde a vinda de Cristo até hoje, a igreja tem crescido muito, o número de irmãos. Então isso é sinais do retorno de Jesus. A imoralidade sexual tem se multiplicado 10 vezes mais. Acredito hoje que o mundo hoje perde para Sodoma e Gomorra, não tem um pingo de dúvida. Só você fazer um estudo sobre imoralidade sexual, o declínio, isso é sinais que eu estou falando, profético. Os sinais que a profecia está para se cumprir. O declínio político também, declínio político, né? As pessoas falam uma coisa, mas o coração dele diz outra. A realidade também do declínio espiritual da igreja é outro também. Isso é um fato. Muitos homens de Deus se deixando se levar por tentação, sendo desmoralizado, literalmente desmoralizado. Está com a Bíblia na mão, mas não fala, né? Então a diferença de um profeta, a profecia é essa, né? Não pode se deixar se fazer igual Balaão. Balaão fazia assim. Balaão, ele, quando via o ouro e a prata, ele ficava louco, né? Então, irmão, vamos orar cada dia mais, pedir a Jesus para nos agraciar com as bênçãos espirituais dele, e Deus venha abençoar vossas vidas. Fica na paz do Senhor Jesus. Amém.